Capítulo 13. Sua profissão. Pela grandeza de nossa oração, ousadamente subamos aquelas alturas, a cada instante mais alto. Pela força da certeza da necessidade do nosso sacrifício, alcemos a suplicante realeza. Pelas velhas aflições do passado, reluzentes de aço forjado, em lágrimas de preço amargo. James Reneu Roth. Chegou a hora de Teresa Margarida se ajoelhar mais uma vez diante do capítulo reunido e fazer uma petição, como antes, desta vez, porém, para ser acolhida não ao hábito, mas à profissão, e assim poder consagrar-se completamente ao serviço de Deus dentro dos muros do claustro. Houve mais uma mudança em relação à cerimônia do ano anterior. As eleições trienais haviam sido realizadas um mês antes, em 14 de fevereiro, quando Madre Vitória da Sagrada Família fora eleita priora no lugar de Madre Maria Madalena. E agora, para a aflição da noviça, o inchaço que antes havia se revelado, o início de um abscesso doloroso reaparece em seu joelho. Essa limitação física que ressurgia sempre às vésperas de um momento da decisão sobre sua aptidão à vida religiosa era um sinal de Deus de que ele não a destinara para a vida de uma carmelita ou que ele estava insatisfeito com seus preparativos. E, se aceita, implicaria no adiamento de sua profissão? Esta última possibilidade causou-lhe grande ansiedade, pois sentia que era devido à sua indignidade que Deus parecia tão relutante em aceitar seu alto sacrifício. Então ela se voltou para a Santíssima Virgem e, com um ato de total confiança e abandono, pediu-lhe que desse um sinal claro de que Deus estava descontente com seus esforços, curando-a da doença sem a necessidade de outra cirurgia. Em poucos dias, todos os sinais do abscesso haviam desaparecido. Vendo que lhe parecia ser uma oportunidade de agir de acordo com o seu desejo de tornar-se, na medida do possível, uma serva de suas irmãs, Teresa Margarida pediu permissão para fazer sua profissão de irmã leiga, mas ela havia completado seu noviciado canônico como noviça do coro, e isso não foi concedido. Não faz a menor diferença, a Madre Ana Maria assegurou. Não há nada que a impeça de praticar a humildade interior ou manifestá-la em seu trabalho. No crescimento da humildade, não é tarefa que conta, mas a maneira como a executamos. Não é preciso procurar ocupações inferiores para ser humilde. E Teresa Margarida, que progredira muito nos últimos 12 meses, percebeu a verdade disso. Ela logo teria a oportunidade de servir suas irmãs da mais humilde e exigente de todas as ocupações, a de enfermaria. Durante todo o ano anterior, ela havia trabalhado incansavelmente para adquirir aquele dote de dons espirituais que achava ser mais agradável a seu divino esposo. E durante o retiro, imediatamente anterior à sua profissão, intensificou o esforço. Nos dias antes de sua profissão, disse Madre Ana Maria, encontrei-a tão arrebatada pelo amor de Deus que parecia quase fora de si. Eu mal sei como expressar isso, pois eu mesmo parecia poder sentir alguma faísca de fogo que havia nela. Fiquei tão emocionada que foi impossível continuar a instrução e tive que deixá-la. Um retiro privado de 10 dias é a preparação habitual para a profissão, e a isso Teresa Margarida se entregou com o maior fervor. Ela ansiava pelo momento em que teria permissão para fazer a dedicação oficial de si mesma na vida e na morte ao serviço de seu Senhor e receber a aprovação formal da Igreja.
Entre as notas durante este retiro estão algumas resoluções redigidas por Teresa Margarida, que expressa o seu intenso desejo de cumpri-las em curto espaço de muitos anos e progredir rapidamente no caminho do amor divino. Refletindo sobre o fim para qual fui criada e chamada à vida religiosa, resolvo renunciar inteiramente às minhas próprias inclinações, sujeitando-me unicamente a vós, considerando os meios que me deste para a santificação. Para o futuro, estou determinada a estimar mais estes meios e mesmo nas pequenas coisas, aproveitá-los com o único propósito glorificá-lo, amá-lo e servi-lo da maneira que quiserdes me guiar. Não me abatarei, pois sem perseverança não pode haver salvação. Estou decidida a prestar total obediência em tudo, sem exceção, mas não só aos meus superiores, mas também aos meus guias, meus iguais e inferiores, para aprender convosco, meu Deus, que vos fizeste obediente em circunstâncias muito mais difíceis do que aquelas que eu me encontrar. Sabendo que uma noiva não pode agradar seu cônjuge, a menos que se esforce para se tornar o que ele deseja que ela seja, sempre pensarei nos meus próximos como feitos à vossa semelhança, produzidos pelo vosso amor divino, redimidos ao preço do vosso precioso sangue, olhando para eles com a verdadeira caridade cristã que ordenais. Compadecer-me dos problemas deles, desculparei suas faltas, sempre falarei bem deles e nunca deliberadamente faltarei na caridade para com eles, em pensamento, palavra ou ação. Profissões são ditas de gala no Carmelo, mas suas graças são zelosamente estimadas com uma fragrância preciosa que pode facilmente se tornar entorpecida se exposta ao ar. Meu segredo é meu, e nesta ocasião em que a alma se casa verdadeiramente na fé, as palavras em seu coração são aquelas colocadas nos lábios de Santa Inês, que estão oficialmente reservadas para a cerimônia de velamento posterior. Eu amo a Cristo, em sua câmara nupcial entrarei. Sua mãe era virgem, seu pai não conheceu mulher. Quando o amo, sou casta. Quando o toco, sou pura. Quando o tomo, para mim sou virgem. Estou casada com aquele a quem os anjos servem, cuja beleza o sol e a lua se maravilham. Originalmente, Santa Teresa havia previsto que as profissões deveriam ser feitas na grade, como é costume na maioria das ordens religiosas. Mas depois ela revisou isso, uma decisão pela qual suas filhas sempre tiveram boas razões para abençoá-la com gratidão. É bom esconder o segredo do rei. Uma carmelita faz sua profissão na sala capitular diante de sua priora, sem a presença do prelado ou padre, e sem testemunha, exceto os membros da comunidade que já são professos. Este noivado é uma festa familiar íntima do qual participam apenas os membros do círculo familiar religioso. Nenhum parente ou conhecido é convidado neste dia, que a recém-professora consagra. A recém-professora consagra inteiramente aquele a quem declarou sua lealdade imorredora e amor indiviso, aquele que a escolheu e a conduziu ao deserto para falar seu coração. Toda a atmosfera do convento torna-se festiva. Os corredores são enfeitados com alegres oratórios improvisados e flores. Tudo é arrumado nas últimas 24 horas, enquanto o jardim é saqueado para homenagear a noiva de Cristo. Na noite anterior, a noviça, em companhia das outras da comunidade, faz uma vigília diante do Santíssimo Sacramento, e o primeiro raio da aurora lembra a todas que finalmente chegou o grande dia. Era difícil para as jovens refrearem sua alegria o suficiente para a observância do grande silêncio, mas de alguma forma conseguiam.
E depois da prima, as noviças preparavam a sala do capítulo. Um grande pano marrom era preso no centro do chão e decorado com flores. Neste dia, apenas o branco, símbolo de pureza e virgindade, era admitido nas decorações. Finalmente o sino tocou para a missa. A noviça que, naquele dia, recebia prioridade de lugar, ajoelhou-se ao lado da priora. Quando chegou a hora da comunhão, ela foi conduzida à grade para receber primeiro o seu Senhor. Terminada a missa, depois de uma breve ação de graças, ela foi retirada do coro para retornar vestida com a túnica de sarja marrom e o véu branco esvoaçante para sua investidura, segurando uma grande vela de cera. As cantoras entoavam o hino Ó Gloriosa Virginum, e à medida que o coro retomava a melodia, saíam aos pares em procissão para a sala capar. Madre Vitória, de mãos dadas com Irmã Teresa Margarida, vinha por último. A cerimônia foi curta, mas de comovente graciosidade. A priora ocupou seu lugar ao lado do altar do Evangelho, adornado com luz e flores e os relicários simples mais preciosos. Teresa Margarida ajoelhou-se diante dela e mais uma vez foi interrogada em nome da igreja. O que queres? Novamente ela afirmou a misericórdia de Deus, a pobreza da ordem e a sociedade das irmãs. A priora fez uma breve exortação à noviça ajoelhada sobre as responsabilidades privadas pesadas ligadas às obrigações que estavam prestes a assumir, incluindo a estrita observância dos votos de obediência, castidade e pobreza. O voto de castidade que faz de seu corpo um holocausto vivo a Deus, renunciando para sempre os legítimos prazeres do amor humano, da maternidade e da vida familiar, sem aprisionar o coração numa esterilidade estreita ou egoísta, baseada na autoestima. Em vez disso, abraçando livre e alegremente aquele estado de vida que lhe permite esbanjar seu amor ao próximo, à igreja, ao mundo inteiro, onde quer que haja almas a serem salvas do pecado, tentação e sofrimento. Qualquer alma consagrada a Deus pelos votos da religião está também comprometida com o privilégio e a responsabilidade de estender a missão salvífica do Divino Redentor, que é o seu esposo e sua força. O voto de pobreza, que exige um desapego mais absoluto do que sua renúncia, o abandono não apenas de todos os bens mundanos, mas do desejo, esperança ou poder de possuir qualquer coisa, mesmo aqueles artigos necessários que ela usa como seus. Ela imita sempre o seu esposo, que não tinha onde reclinar a cabeça, um desapego que a torna satisfeita com as necessidades e exigências da vida cotidiana, dando aos outros o que não é necessário ou ordenado pela obediência, que a leva a lançar seus cuidados sobre a providência de Deus para prover o futuro desconhecido na doença ou na saúde, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e sofrer a perda de sua própria alma. Então, ao sinal de Madre Vitória, Teresa Margarida avançou até ficar de joelhos, imediatamente em frente à priora. Ela juntou as mãos de modo que o pequeno papel em que havia escrito a fórmula de sua profissão pudesse ser visto pelos vigorosos olhares de sua superiora, enquanto em voz baixa, mais clara e firme, recitava sua promessa breve em palavras mais eterna em consequências. Eu, irmã Teresa Margarida do Sagrado Coração de Jesus, faço minha profissão e prometo obediência, castidade e pobreza a Nosso Senhor Deus e à Virgem Maria do Monte Carmelo, ao Reverendo Padre Geral da Ordem de Nossa Senhora do Carmo e aos seus sucessores, segundo a regra primitiva da referida ordem, sem mitigação até a morte. Ofereça
um sacrifício de louvor ao Senhor, disse a priora, e cumpra seus votos ao Todo-Poderoso. Cumpro meus votos ao Senhor diante de seu povo e nas cortes do Senhor, foi a resposta firme da noviça ajoelhada. A priora então prosseguiu com uma investidura semelhante à da cerimônia de tomada do hábito. Mais uma vez a noviça recém-professada foi cingida com cinto de couro e rosário, o escapulário colocado sobre os ombros e envolto nas amplas dobras do manto do couro branco. Mas desta vez, enquanto se prostrava no tapete florido, preparado para ela, a priora entoou o grande hino de ação de graças da igreja. Te Deum laudamus. As palavras foram retomadas pelo coro quando os sinos começaram a repicar de alegria e triunfo, e as noviças que não estiveram presentes na cerimônia entraram ao sinal mais para juntar-se ao coro. Nós te louvamos, ó Deus, reconhecemos que és Senhor. Conta-nos entre teus santos na glória eterna. Uma coroa de flores brancas foi colocada em sua testa quando se levantou do chão, e as irmãs se reuniram para abraçar carinhosamente e parabenizar a irmã recém-professada. No dia em que era verdadeiramente a rainha da comunidade, todos competiram para servi-la e honrá-la, enquanto participavam da imensa graça de sua profissão. O ato final pelo qual se torna um membro de pleno direito da comunidade é a recepção oficial do véu negro. Esta, sendo uma cerimônia pública, é geralmente separada da profissão por pelo menos alguns dias. A cerimônia do véu da irmã Teresa Margarida aconteceu em 7 de abril de 1766, quase um mês depois de sua profissão. Ela ainda usava o véu branco de uma noviça, que significava que o selo final permanecia para completar oficialmente, pelo menos na aparência externa, a sua consagração. O véu negro, símbolo de sacrifício e dedicação total, é colocado sobre a cabeça pelo sacerdote oficiante na presença de amigos e familiares na capela, e mais uma vez a irmã Teresa Margarida ajoelhou-se diante da grade aberta enquanto se celebrava a missa. Sobre o altar estava o véu pronto para ser abençoado durante a cerimônia. Enquanto a comunidade cantava as palavras "Amo Cristo, eu amo Cristo, em sua câmara nupcial entrarei". Por fim, um celebrante se moveu em direção à grade. "Veni sposa Christi", ele entoou e o coro retomou as palavras cantando a antífona. "Vem, noiva de Cristo, recebe a coroa que o Senhor preparou para ti desde a eternidade". Irmã Teresa Margarida levantou-se e, de pé no meio do coro, respondeu: "Recebei-me, Senhor, segundo a vossa palavra, e que minhas expectativas não sejam confundidas". Madre Vitória a conduziu até a pequena grade da comunhão, que estava aberta, e novamente ela se ajoelhou. O padre aproximou-se, estendendo as mãos pela grade, colocou o véu em sua cabeça, dizendo: "Receba o véu sagrado, um emblema da santa reverência e continência. Leva-o perante o tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo para ganhar vida eterna e viver para sempre". Envolto agora no grande véu negro que lhe cobria completamente o rosto, irmã Teresa Margarida voltou para o meio do coro, diante da grade maior, e respondeu: "Ele colocou seu selo em meu semblante para que eu não me permita outro amor a não ser o seu". Novamente ela se prostrou no chão, com os braços estendidos em forma de cruz, enquanto o toque jubiloso dos sinos se misturavam com as vozes humanas para glorificar a Deus. Mais uma vez, nas palavras exultantes do Te Deum, através do hino e das longas orações e bênçãos, seu coração transbordava de alegria e gratidão, acompanhado de uma determinação cada vez mais profunda de não recusar nada a este Senhor que tomou posse dela apenas para dar mais plenamente de si mesmo. "Meus são os céus e minha é a terra. Todas as coisas são minhas e para mim, pois Cristo é meu
e tudo para mim. Diz-nos o padre Ferdinand Valentim. OP. A consagração e elevação da feminilidade cristã através da castidade virginal recebe uma expressão quase litúrgica nos cerimoniais tradicionais da profissão religiosa. Estas não são apenas mais elaboradas no caso das religiosas, como seria de esperar por outras razões, mas notavelmente diferentes, a julgar pelas orações que conferem esses símbolos sagrados. Quase parecia que essa união, o casamento místico da castidade, fosse algo essencialmente diferente no caso da irmã religiosa em função de seu gênero. Claro que não é assim, mas os cerimoniais e sinais exteriores da profissão religiosa das mulheres devem significar o que expressam, para que esta união mística e divina da caridade confira à mulher uma função característica de acordo com sua natureza, como companheira de Cristo no seu corpo místico, na medida em que esta é a prerrogativa especial da castidade virginal. Muito bem, exclamou Madriana Maria, beijando calorosamente sua noviça favorita. Esta é a última cerimônia até enterrarmos você. Enquanto isso, basta continuar morrendo para si mesma até o dia em que o bom Deus veja a obra terminada e diga: levanta-te, meu amor, e vem. Olhando para o rosto jovem, radiante, cheio de saúde, juventude e felicidade, nenhuma suspeita passou por sua mente de que aquele dia não demoraria a chegar. Embora sentisse genuinamente que agora todos seus desejos haviam sido atendidos e que dali para frente poderia entregar-se inteiramente a Deus, Teresa Margarida não era um espírito desencarnado, mas um ser humano dotado de uma natureza viva e afetuosa. Contra sua profunda alegria espiritual, a voz da natureza não perdeu nenhuma oportunidade de lembrá-la de que estava dando um passo irrevogável que, pelo resto de seus dias, exigiria uma crucificação firme da carne e suas reivindicações. Mas ela estava determinada a ser sua, apesar de toda a repugnância da natureza, a morrer diariamente por aquele que morreu por amor a ela. Não havia autoilusão, o menor traço de histeria no espírito calmo e alegre com o qual partiu para enfrentar o futuro voluntariamente escolhido e por tanto tempo o objetivo de sua luta. Sem dúvida, a mais delicada de todas as formas de ascetismo é aquela que deve ser exercida sobre as emoções. A primeira é que, a respeito de todas as pessoas, tenhas igual amor e igual esquecimento, quer sejam parentes, quer não o sejam, desprendendo o coração tanto de uns como de outros, e até, de certo modo, mais dos parentes, pelo receio de que a carne e o sangue venham a exacerbar-se com o amor natural que costuma existir entre os parentes e que convém mortificar sempre para atingir a perfeição espiritual. Nota de rodapé. São João da Cruz. Escritos espirituais. Obras com Petrópolis Vozes. 1988. Esta é a primeira cautela, segundo São João da Cruz, que todo aquele que quer ser verdadeiro religioso e rapidamente alcançar a perfeição deve ter em mente. Muitos consideram uma de suas típicas palavras duras: deixe tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Gênesis 12, 1. O convite de Deus a Abraão percorreu os séculos, ecoando no coração de cada homem e mulher chamados à vida religiosa. A fidelidade a este chamado exige o rompimento de todos os laços humanos, mas apenas para reencontrá-los em um nível mais profundo.
Em todos os planos, o estado religioso testemunha os graus dos para testemunha, testemunha os grandes paradoxos do cristianismo. Morrer para viver, perder a vida para encontrá-la, não ter nada a fim de possuir todas as coisas. A separação da família exigida pela consagração religiosa não implica um endurecimento do coração, a negação de toda afeição pelos parentes ou interesse em suas preocupações. Basta olharmos para a vida das maiores e mais amadas santas da Reforma do Carmelo, Descalço, Santa Teresa de Ávila e Santa Teresa de Lisieux. O amor de seus pais era um ponto central na vida de ambas, e embora essa afeição fosse refinada e espiritualizada, aprofundou-se em vez de diminuir com o passar dos anos. Tal como estas duas santas mais conhecidas, a relação pessoal mais profunda de Teresa Margarida sempre foi com seu pai. Ele fora o destinatário de todas suas mais íntimas confidências. Era o seu conselheiro e orientador, e a despedida foi, sem dúvida, a mais custosa de todas as renúncias que ela fez ao entrar no claustro, provavelmente a mais dolorosa de toda a sua vida. Agora prestes a selar oficialmente sua consagração, ela se perguntava se a forte ligação que ainda a unia ao pai, o profundo amor natural que nutria por ele, poderia ser um impedimento para a união com Deus, que tanto desejava, pois sabia que esta união poderia sofrer um abalo por causa do apego às pessoas. O vínculo era particularmente forte, constituído não apenas do amor natural, mas de compatibilidade espiritual e união de almas e mentes, que fundiu a afeição dos corações em uma intimidade que às vezes fazia parecer que tinham o mesmo espírito. A irmã Madalena de São Francisco testemunhava esta ternura, aprofundada e purificada pelo caráter sobrenatural da conexão que possuíam, ao recordar que sempre que Inácio visitava a filha no Carmelo, ela escrevia um bilhete para ser entregue a ele depois que ele se despedia na grade, para amenizar a dor que ela sabia que sentiria por não poder abraçá-la. Irmã Teresa Margarida falou com Madre Ana Maria sobre a intensidade de seu afeto, temendo que isso atrapalhasse ou prejudicasse a integridade do alto sacrifício que desejava fazer. O que devo fazer? Ela perguntou. Primeiro de tudo, Madre Ana Maria respondeu rapidamente. Você deve se certificar de que sua atitude em relação a este assunto é sobrenatural. É um grave erro acreditar que alguém se torna uma religiosa perfeita quando aniquila e suprime todos os sentimentos humanos. Receio estar falando com um absoluto desapego ou autodisciplina que sinto que Deus está me pedindo. Minha filha, o que se pede de nós não é não é que crucifiquemos nossos afetos naturais, mas que os purifiquemos, e isso com vigilância, oração e com a ajuda da graça de Deus. É possível. Você acha que Maria não amou seu filho com ternura? Ou que havia algo faltando em sua afeição por ela? Ou na afeição de São José pelos dois? Nunca cometa um erro de pensar que aqueles que não amam ninguém estão necessariamente no caminho para amar a Deus. Esse não é o exemplo que a Sagrada Família nos deixou. Sim, isso é verdade. Vejo isso com bastante clareza. No entanto, não sei como começar a adquirir tal disciplina, pois a senhora também sabe como sou fortemente apegada a meu pai. Sinto por ele e com ele todas as alegrias e tristezas como se estivessem acontecendo comigo. O próprio Inácio resolveria o aparente conflito. Quando se aproximava a hora de sua profissão, disse ele, ela me escreveu uma carta expressando sua gratidão a mim, sua promessa de orações em meu favor e seu desejo de total desapego de tudo, até mesmo de mim, a fim de pertencer completamente a Jesus.
Muitas vezes na vida espiritual, Deus nos trata como fez com Abraão, exigindo uma renúncia aparentemente impossível, mas na verdade, exigindo apenas nossa disposição, uma vez que Ele vê que estamos determinados a não recusar nada a Ele, por mais caro que seja o presente exigido. Ele fica satisfeito e muitas vezes devolve o que havia pedido e com juros. O sacrifício completo que sentia ser exigido dela parecia a Teresa Margarida de grande magnitude, porque envolvia não só os seus próprios afetos, mas os do pai. E ela teria suportado de bom grado qualquer sofrimento para poupá-lo da menor dor. Mas ela tinha o direito de exigir dele uma renúncia semelhante? No entanto, foi através deste heróico ato de abandono que Teresa Margarida aprendeu o verdadeiro significado do desapego. Não é um corte do próprio coração, uma recusa de toda a afeição humana. Antes é amar mais profunda e eternamente em Cristo e por Ele, livre da mancha do interesse próprio e da busca pessoal que reside em tantas afeições sensíveis. Quando amamos uma pessoa por causa do prazer que extraímos desse relacionamento, na verdade estamos amando a nós mesmos. E da dor de sua renúncia voluntária, um novo e mais estreito vínculo se desenvolve entre as duas almas que não buscam nada além da vontade de Deus. Na sua carta, disse Inácio, ela mencionou também, entre outras coisas, a solicitude que tinha pelo bem da minha alma e o seu desejo de fazer um pacto perfeito e indissolúvel comigo. Todas as noites, antes de dormir, ela me buscaria no coração de Jesus e expressaria o desejo de que nos ajudássemos espiritualmente. Inácio correspondeu, na ocasião, com uma generosidade à altura da filha. Ele escreveu: Deus te chamou, que Ele seja bendito 1000 vezes. Vá em frente com este ato que propõe, pois posso ver que Ele te quer completamente para si. Espero que, em sua misericórdia, Ele faça de ti uma santa que seja eternamente abençoada no céu. Deixe que somente o amor por Ele te mova a fazer sua profissão, que possa inspirar cada pensamento, trabalho e palavra durante toda a sua vida. Minha filha, tu me entristeces quando me agradeces pelo bem que te fiz. Qualquer bem que possa haver em mim é unicamente obra de Deus. Estás temporariamente separada de mim. Eu aceito. Isso por amor a Jesus e te ofereço a Ele novamente sem reservas. Com sua ajuda também me separarei temporariamente de ti, pois teu exemplo me encorajou. Sim, querida filha, desejo visitar-te espiritualmente no coração de Jesus, onde gostas de habitar. Sempre te encontrarei. Com o coração transbordando de amor e gratidão, Teresa Margarida depositou então seu holocausto no altar e, sem qualquer receio de entregar ou lançar uma sombra sobre sua completude. Seu querido pai não fora ferido ou sentiu que ela o amava menos. Agora ela sabia que nunca poderia haver separação ou estranhamento entre duas almas que sabem que sempre e em todos os momentos podem se encontrar no Sagrado Coração, cujo amor ardente havia comunicado um pouco de seu ardor também aos seus. Nosso Senhor não disse que quem ama profundamente o Pai não pode ser seu discípulo. Ele disse: aquele que ama a mãe ou o pai mais do que a mim mesmo é indigno de mim. Devemos amá-lo acima de tudo, sob pena de não amá-lo. Mas alguém que não amasse a mãe ou o pai seria antinatural e, como tal, dificilmente se qualificaria para a amizade íntima de Deus. Ao amarmos nossos pais, não estamos colocando um obstáculo no caminho do nosso amor a Deus. Pelo contrário,
seria um obstáculo se falhássemos nesse dever filial e sagrado. Um dia, quando seu pai e Francisco Xavier se despediam após uma visita, Madre Vitória juntou-se a eles para agradecer a Inácio por alguns presentes que ele tinha dado ao convento. Teresa Margarida conversava com o irmão, enquanto Inácio prestava seus cumprimentos à priora. Você não está triste por dizer adeus a nosso querido papai, a quem tanto ama? Perguntou Cetinho. Tendo feito esse sacrifício a Deus, você espera que eu volte atrás? Foi a resposta. Mas em outra ocasião, embora tivesse conseguido esconder do pai a tristeza que ele sentia pela sua partida, esta foi notada por uma de suas companheiras que comentou sobre o seu grande amor por Inácio. Por que você parece ter uma afeição mais profunda por seu pai do que por sua mãe? Perguntou a irmã. Não é bem assim. Amo muito minha irmã, mas papai e eu somos mais íntimos, porque a alma dele e a minha se entendem. Entre nós há total confiança e compreensão. Mas não é doloroso para você ter que se despedir de seu pai quando ele volta para casa? Você não entende, respondeu Teresa Margarida. Você não conhece as palavras de Santo Agostinho? Ama-te menos, ó Senhor, aquele que ama qualquer outro ao vosso lado. É um tipo diferente de amor. E com isso ela habilmente direcionava a conversa para tópicos mais gerais. Em uma nota para Madre Ana Maria, durante esse período, a jovem carmelita disse: A senhora pode ter certeza de que admiro os desígnios amorosos do nosso bom mestre, que me conduziu a este monte sagrado do Carmelo. Agradeço a Deus que me fez vitoriosa, libertando meu coração de tantos apegos mesquinhos que poderiam ter me levado a desviar-me do único objetivo real da minha vida, que é pertencer total e inteiramente a Ele. Embora eu ainda esteja longe de tal objetivo, ainda assim eu posso viver aniquilada de todas as coisas em seu sagrado coração. Eu imploro que a senhora faça este pedido a Ele em meu nome.